e Anderson Torres, General Heleno, Jair Bolsonaro presos, ainda mais nas condições que estão, né? É realmente um país amaldiçoado. É um país em que os bandidos tomaram conta de tudo e estão dando um golpe para valer na nossa democracia à luz do dia. 5 dos 10 magistrados do tribunal renunciaram. Foram convidados a renunciar e serão substituídos, tanto que houve uma reação da Comissão Interclubes Militares, que divulgou uma nota manifestando preocupação com as prisões dos generais. O documento afirma que o processo apresenta pontos de contestação sólidos levantados pelo ministro Fux. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Novo documento é apresentado e General Heleno deve deixar a prisão. É isso mesmo. Documentos médicos que vazaram na mídia indicam que o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo de Jair Bolsonaro, recebeu o diagnóstico de Alzheimer, em estágio inicial. Heleno está detido desde terça-feira no Comando Militar do Planalto, e os laudos devem fundamentar o pedido de sua defesa para converter a pena em regime domiciliar. De acordo com os especialistas, a manutenção de Heleno em ambiente de cárcere tende a agravar o seu estado clínico, especialmente devido ao isolamento e ao estresse prolongado. Entre os arquivos anexados está um vídeo no qual o militar não consegue realizar uma tarefa simples, dado troco de um valor específico durante um teste cognitivo. Enquanto isso, médicos foram acionados e situação de Bolsonaro é grave. É isso mesmo. O vereador Carlos Bolsonaro informou que seu pai teve mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Abre aspas. Persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal meu pai. O que fazer, meu Deus? Fecha aspas. Questionou Carlos no X. Jair Renan, que recentemente visitou o pai, também publicou. Abre aspas. Os médicos do meu pai acabaram de ser acionados nesta tarde de hoje, dia 27/11. A crise de soluço voltou mais acentuada, ainda mais forte, e ele já havia me relatado que não conseguiu dormir durante a noite. Os episódios de refluxo que ocorreram ontem continuam persistindo ao longo do dia de hoje. As providências para a melhora desse quadro estão sendo tomadas pela equipe médica. É doloroso ver tudo isso acontecer e nem poder segurar a mão dele para ajudar. Peço a Deus que lhe dê alívio. Nada machuca mais do que assistir quem a gente ama sofrer assim, sem poder fazer nada. Fecha aspas. Deixa eu aproveitar para compartilhar aqui na tela com quem nos acompanha uma publicação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, atualizando o estado de saúde do ex-presidente. Aí uma publicação de agora há pouco. Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai. O que fazer? Meu Deus, está aí, consta uma publicação de agora há pouco, às 5h25 da tarde, de um dos filhos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, dizendo que a equipe médica, então, já foi acionada nesse caso. É o desespero de um filho vendo em câmera lenta, né, realmente a continuação daquilo que Adélio Bispo começou. Está muito claro, né, que tem muita gente do sistema que não quer apenas afastar o Bolsonaro da política, quer extirpar o bolsonarismo do tabuleiro político e quer eliminar Jair Bolsonaro, porque ele é um incômodo, é um fardo para o sistema, com o capital político que ele tem e tudo mais. Então não resta a menor dúvida, né, de que muitos ali estão, sim, objetivando o fim da vida dele, né? Uma prisão nessas condições de saúde, tudo é tudo muito perigoso, tudo muito delicado. Então é triste, né, ver a situação do Jair Bolsonaro e a angústia do filho que parece ser o mais próximo ao pai, né, o mais devotado, digamos assim, ao pai, que é o Carlos, acompanhando de forma impotente tudo que vem acontecendo com o seu pai, né? É uma situação realmente lamentável. A gente
tem que pensar sobre isso, né, Paulo? Eu não quero adiantar aqui o tema da minha coluna, mas um país em que Sérgio Cabral está solto, Dirceu está solto para fazer análises políticas e articular sua candidatura para ser deputado federal novamente, que Lula foi descondenado por malabarismo supremo e é o presidente que voltou à cena do crime, como diria seu próprio vice, Geraldo Alckmin, que era o seu arqui-adversário na oposição tucana. Né? Isso é o Brasil. É um país que tem essa turma livre, leve e solta. E Anderson Torres, General Heleno, Jair Bolsonaro, presos, ainda mais nas condições que estão, né? É realmente um país amaldiçoado. É um país em que os bandidos tomaram conta de tudo e estão dando um golpe para valer na nossa democracia à luz do dia. Se aparece alguém como o general Augusto Heleno e diz que é portador do mal de Alzheimer, você imediatamente tem de constatar, quer conferir o diagnóstico, tudo bem, faça isso. Mas você não pode manter na cadeia quem sofre dessa doença. Não existe outro. Não existe outro. E a gente tem de lembrar sempre, para fazer o confronto, né, dos absurdos, a gente tem de lembrar que o Sérgio Cabral está em liberdade. Está cuidando da saúde, à vontade, dando conselhos. De Crefil. Isso não incomoda os Supremos. Agora, eles não se comovem com nada. Eu acho que não se comovem mesmo. Pois é, Cautia, nós até publicamos na Oeste um pouco da rotina de Jair Bolsonaro, conversamos com integrantes ali da equipe médica, pessoas próximas a Jair Bolsonaro, principalmente em relação a essa condição de saúde. Vale lembrar que na semana passada a defesa de Jair Bolsonaro pediu a prisão humanitária para que ele permanecesse em casa, em prisão domiciliar, porque ainda que estivesse preso em casa, pelo menos ele tinha a presença da mulher, filhos, né, gente ao lado, e pessoas como ele, que sofrem dessa condição aí, tanto do refluxo quanto das crises, dos episódios constantes de soluço, né? Ele pode broncoaspirar a qualquer momento, né? Ter uma pneumonia, se agravar. Então é importante, muitas vezes à noite acontecia esses episódios. Então, ter alguém por perto, uma pessoa que sofre com esses problemas crônicos e constantes, todos decorrentes da facada, é muito importante que ele não fique sozinho. E hoje ele está numa cela da Superintendência da Polícia Federal, uma cela ali de 12 metros quadrados, sozinho. Pois é, Paula, mas assim, em que país normal uma pessoa com mais de 70 anos, com comorbidades prévias tão graves como essa, que sofreu um atentado e que não representa claramente um perigo para a sociedade, porque não me parece que Jair Bolsonaro vai pegar um fuzil 762 e assaltar pessoas no meio da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, ou se tornar um faccionado, né, do Comando Vermelho. Claramente uma pessoa de idade, com sérios problemas de saúde. Em que país normal uma pessoa como Jair Bolsonaro iria preso nestas condições tão restritivas? É óbvio que isso tudo, além de demonstrar uma clara crueldade sem fim por parte do Supremo Tribunal Federal, que quer vingança, está procurando vingança contra Jair Bolsonaro e membros do seu governo, isso claramente é o prelúdio a uma condenação duríssima do Brasil por qualquer corte humanitária internacional. Um caso como esse, é o caso de Manual, o que não deve ser feito em casos de condenações com pessoas nessas condições. É óbvio que o Brasil será condenado no futuro, além do processo ilegal, mas pelas condições pelas quais obrigou o Bolsonaro a ir preso. Então, o Brasil, isso aí já está escrito, no futuro vai acontecer, e também, só para terminar, é clara a tentativa do Supremo Tribunal Federal de impedir que Bolsonaro chegasse livre a 2026, porque eles estão morrendo de medo que coordenando, liderando as forças de direita no Brasil, mesmo sem ser candidato, mas apenas a liderança e fazendo campanha eleitoral, ele conseguisse emplacar não apenas o presidente da República, mas também boa parte da Câmara do Senado. Marcílio, no caso do Bolsonaro, geralmente quando o réu vai cumprir a pena, tem um juiz determinado ali para execução da pena, né? Nesse caso, é o próprio ministro Alexandre de Moraes, mais uma função exercida aí pelo ministro relator, nesse caso, de determinar o cumprimento da pena e avaliar, né, possibilidade de prisão domiciliar ou envio para um outro tipo de
penitenciária, de cela? O Moraes é juiz também de execução da pena, ele também é o carcereiro. Aliás, o Moraes, se algum dia ele resolver renunciar ao cargo e processar o país por acúmulo de função, um processo trabalhista, ele vai nos levar à falência, porque ele exerce todas as funções, então ele as acumula em demasia. Agora, eu vou lembrar até um caso que algum tempo atrás houve, quando um juiz de uma vara de execução penal resolveu por um problema que tinha na tornozeleira daquele rapaz que tinha quebrado o relógio. E esse juiz, salvo engano do Paraná, eu posso estar enganado, mas enfim, esse juiz acabou libertando o rapaz que tinha quebrado o relógio e o Moraes mandou esse juiz, não só revogou a medida, fez com que ele voltasse à cadeia, como fez com que o juiz dessa vara de execução penal fosse investigado e eu me recordo que ele teve de pedir desculpas. Pediu desculpas ao Moraes, dizendo que foi um equívoco, que ele não queria criar problemas, né? Eu acho que eu não queria criar problemas, já mostra que tipo de autonomia um juiz, imagina só, deve se sentir frente ao Moraes. Então, ele acumula todas as funções e quem ousa exercer a sua própria, ele ainda vai lá, investiga e faz com que o juiz peça desculpas. Então ele acompanha agora pessoalmente cada um dos réus, não apenas por uma questão de, enfim, não sei, talvez de morbidez, mas também porque ele quer essas pessoas sob as suas mãos. Veja, o Bolsonaro, se em algum momento está na Polícia Federal, mas não exercer, não for o preso exemplar que o Moraes deseja, ou os filhos fizerem algo que não é exatamente o que o Moraes espera, ele quer poder fazer com que o Bolsonaro possa ir para Papuda, por exemplo. Ele pode tirar o Bolsonaro da Polícia Federal, aquilo não é um direito adquirido, vamos dizer, pode tirá-lo e colocá-lo na Papuda. Então, ele exercer essa função de juiz também da execução da pena é uma forma de manter o Bolsonaro e o bolsonarismo e os filhos do Bolsonaro sob controle dele. Foi juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, Minas Gerais. Exatamente. A essência invisível de toda ditadura, de todo regime. É isso. Você sabe o que está acontecendo, Serrão? Eles estão no ICL falando sobre os presos agora como se fosse payback. Sabe pelo quê? Como se fosse troco, retorno. Sabe pelo quê? 64. O ICL não consegue, a esquerda brasileira está olhando para isso como se fosse um troco por 64. Tanto que eles estão pegando os caras da geração, eles estão fazendo questão de ferrar com todos os velhinhos que eles podem para deixar isso na mensagem. O Brasil não esquece dos seus ditadores e dos seus golpistas, e aqui o troco está dado. Eles estão falando isso, lá no ICL. Então, para eles, o Heleno é o troco. É o troco do regime militar. É isso, resumiu bem. Tanto que houve uma reação da Comissão Interclubes Militares, que divulgou uma nota manifestando preocupação com as prisões dos generais. O documento afirma que o processo apresenta pontos de contestação sólidos levantados pelo ministro Fux. A nota diz que a execução imediata das penas transmite a sensação de que as etapas de revisão foram ignoradas. A entidade também aponta o descompasso entre sentenças aplicadas e média das punições para os crimes graves do país. O texto ressalta que as prisões atingem chefes militares com mais de 40 anos de serviços prestados. A comissão também afirma que discordar da decisão não é atacar as instituições, mas defender o devido processo legal. A nota é assinada pelos presidentes dos clubes Naval, Militar e da Aeronáutica. É isso. Os militares estão reagindo e estão reclamando, mas na prática, as instituições do Exército não estão tocando exatamente para isso, não. A Marinha hoje lançou ao mar seu novo submarino e a madrinha do lançamento do submarino foi a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. E ontem, essa mesma ministra foi uma das que condenou duramente o almirante Almir Garnier,
que foi um dos que colaborou com trabalho duro, sério, para que esse submarino se tornasse uma peça de guerra importante para a Marinha brasileira. Então, o prêmio aos militares é esse? É o revanchismo permanente sobre 1964, Carol Esponza? Serão até que, enfim, alguma instituição, né, seja aí corporativista ou não, está defendendo esses réus. Que o Congresso Nacional que a gente estava esperando está quieto. Que deputados federais que se elegeram com a pauta do bolsonarismo estão quietos. Flávio Bolsonaro convocou ali uma vigília. Quantos parlamentares tinham? 10? Marcel, o Bilinski, enfim, se tinham 10, eram muitos. Onde estão essas pessoas? Quer dizer, usaram o Bolsonaro para ser eleito e agora está todo mundo quieto. Onde é que está? Exatamente isso. Onde é que está todo o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que desde o início, né, não estava dando força, né, para todos esses militares que estão envolvidos aí, não tem só no Grupo 1, né? Graças a Deus a gente viu uma única instituição até agora que teve coragem de enfrentar o sistema. Eu entendo que dá medo. Eu entendo que dá medo. Eu entendo que quem enfrenta o sistema é perseguido. Eu entendo que o Talhaferro está sendo perseguido, eu entendo que o David Agape está sendo perseguido, que o Eli Vieira está sendo perseguido, porque escancararam as vísceras do sistema e tantos outros. Entendo que o Nicolas Ferreira tem 100 processos por falar a verdade, né? Não tem nenhum processo por corrupção, por lavagem de dinheiro, por rachadinha, por caixa 2, nada. Tem 100 processos por falar a verdade. Então esse é o preço que você paga para ser o parlamentar mais votado do Brasil, uma das maiores vozes, né, da política brasileira, que hoje fez um discurso épico no Congresso, épico, falando tudo isso, né, que o PT está destruindo o Brasil, que o STF está destruindo o Brasil, mas está todo mundo calado. Então, assim, a gente já teve aquele... num mar de lama, um suspiro de ver que o Bolsonaro não vai para Papuda. Quando eu li essa notícia, eu falei, bom, pelo menos tem alguém se manifestando, porque o povo está quieto. A verdade é que o STF conseguiu pegar toda a população e colocar numa panela de água quente igual o sapo. Todo dia era uma arbitrariedade, todo dia uma ilegalidade, né? Agora, imagina, a cereja do bolo. Esse processo ainda não acabou, ainda cabe recurso, então não poderia ter transitado em julgado. Eles deveriam estar respondendo ainda em liberdade. Mas aí, para que... Por quê, né? Para que esperar o último recurso se desde o início o STF cometeu as piores ilegalidades e ficou todo mundo quieto, né? Metade que fica, tá passando ali do ponto, mas as pessoas não têm coragem de ir para as ruas, não têm coragem de manifestar, não têm coragem de dar opinião, e o nosso Congresso é omisso e frouxo. Então, de novo, faço voto que essa negociação do Flávio Bolsonaro ande, porque realmente a gente está precisando de alguém de pulso firme que coordene esse movimento com mais força. Agora vamos a uma notícia grave. Golpe, golpe, golpe. Metade de uma Suprema Corte é trocada por aliados do regime. Você sabe onde isso aconteceu? Sabe não? Daniel Ortega e Rosário Murilo executaram uma nova purga na Corte Suprema de Justiça da Nicarágua. O golpe é lá. 5 dos 10 magistrados do tribunal renunciaram. Foram convidados a renunciar e serão substituídos por figuras leais ao regime de ditadura da Nicarágua. A proposta foi assinada, e olha só, isso aqui é o meme pronto, hein? Foi assinada pelo Gustavo Porras, é o nome do cara, presidente da Assembleia Nacional da Nicarágua, e vai ser aprovada sem discussão. A reforma constitucional de fevereiro de 2025 reduziu o número de magistrados de 16 para 9 e eliminou a independência judicial. Para que isso, né? Em ditadura. Entre os novos indicados está a procuradora-geral Ana Júlia Guido, acusada de fabricar casos contra presos políticos. Magistrados Otávio Rotichacho, Andino e Ernesto Rodrigues Mejia são acusados de retirar a nacionalidade de opositores e foram sancionados também pelos Estados Unidos. Esses juízes que renunciaram eram considerados ornamentais e apenas formalizavam ordens vindas da residência presidencial. É isso, parada sinistra. Marco Antônio Costa Ortega fez reforma constitucional, reduziu o número de magistrados e eliminou a independência judicial. No Brasil, a gente tem uma proposta de emenda constitucional da Luísa Erundina, do PSOL, para aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal e mudar ainda mais a composição da corte. Ela propõe
16 ministros ou 15 ministros. Qual é a diferença entre o método do Ortega e o que tem setores armadores aqui do Brasil querendo fazer? Olha, Serrão, tem que perguntar para a Erundina se ela quer um cafezinho, uma massagem no pé, uma massagem na omoplata ali, embaixo, bem embaixo onde fica o nó. O que ela quer? Assim, o que a esquerda quer, né? Que não seja mais poder e corromper as instituições. Porque é isso que a gente está vendo. E a mentalidade esquerdista, ela é a corrupção das instituições. Porque inelutavelmente, inequivocamente, o relativismo é um vírus que acomete a pessoa, que por sua vez transforma tudo em algo que pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, a exceção sempre vira o subterfúgio que o cara usa para justificar o ato absurdo, ilegal, criminoso dele. E quem pode excepcionar aquilo? Ele tem a competência para isso. E quem disse isso? Ele, e quem blinda ele disso? Os amigos das corporações em volta dele. Né? Tem várias formas de você corromper uma Suprema Corte. As ditaduras no mundo sempre surgiram pelo executivo, historicamente, sempre pelo executivo, ou com algum golpe no âmbito do legislativo, também com força do executivo, muita arma no meio disso tudo, muito medo no meio disso tudo. Depois você faz o quê? Você loteia a Suprema Corte com apaniguados e com a galerinha do seu grupo político. E daí você finge que tem uma Suprema Corte. Então tem um bando de idiota lá, amigo seu, falando juridiquês, justificando todos os puns que você solta no palácio. É isso que acontece. Esse pum aqui foi bom, pô, foi importante para a República. Tá certo. Mandou prender o cara. Não, é bom, é importante, é democrático prender o cara. Só que o que aconteceu aqui no Brasil é diferente agora. Agora você tem uma Suprema Corte dominada por uma facção criminosa que tá emancipada de um executivo, né, para tornar seu, e que tem influência sobre as Forças Armadas. Ou seja, Serrão, a gente está lidando com o nosso Frankenstein, a brasileira mesmo. E nesse Frankenstein, a brasileira, quando você vê alguém do PT querendo colocar mais gente dentro da Suprema Corte, também é para tentar algum tipo de reequilíbrio de poder de grupo. Por quê? Hoje, quem acha que ministro do Supremo deve muito favor para políticos eleitos está bem mal informado. Se bobear, deve mais favor para bilionários secretos.